Hoje a gente vai falar de um dos momentos mais decisivos do cultivo, aquele ponto em que todo o trabalho de meses pode ser salvo ou perdido em poucos dias. Eu estou falando do manejo pré-colheita. Aqui, cada cultivador tem seus segredos, seus métodos e tem coisa que eu sei que nunca vai chegar num consenso. Então, é sempre bom lembrar que a realidade do colega não é a sua e que o que serve para mim pode não servir para você e tá tudo bem. Então eu não vou falar muito de técnicas que levantam tantos embates ou que não é para todo mundo, como por exemplo o flush ou a escuridão total antes da colheita. Se você quiser saber sobre esses assuntos, tem uns vídeos falando só deles aqui no canal. Hoje, a ideia é oferecer algumas diretrizes gerais para te ajudar nessa fase final de floração e colheita, considerando os fatores climáticos, os perigos e dando algumas dicas que eu uso para facilitar a sua vida nessa hora crucial do cultivo. Eu sou o Pedro, eu faço parte da Ganza App e você está na Grower TV, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Bom, antes da colheita, você deve fazer algumas coisas para certificar que a sua colheita vai ser bem sucedida. Algumas delas são observar bem os tricomas para não perder a hora ideal da sua colheita. Observar de perto a umidade do seu espaço e a temperatura do seu espaço de cultivo. Retirar folhas de leque com antecedência. Fazer um inventário com tudo o que você precisa para colher suas plantas e preparar o espaço de colheita e secagem. Então, hoje vamos destrinchar um pouquinho esses 5 pontos e aprofundar com algumas dicas como a gente pode facilitar e minimizar erros nessa fase. Então, antes de falar de poda e manejo, a gente precisa entender um pouco o ambiente físico que a planta está enfrentando nessa fase da vida. Se a gente pegar um clima como a gente está agora, no verão, começo de outono, a gente está falando de um clima de temperatura alta, umidade alta e, consequentemente, a transpiração da planta também fica mais intensa. E isso cria o que a gente chama de microclima interno, no dossel da planta, nas copas da planta. Então, o microclima interno não é o clima que está fazendo no quarto, no grow, no seu armário, na sua greenhouse ou no seu quintal se for outdoor. O microclima, ele é o clima que está fazendo ali dentro da planta, nos arredores do bud, nos arredores das flores. Quando a folhagem está muito densa, o ar não circula ou circula pouco. A planta transpira, libera vapor d'água e esse vapor fica preso entre as folhas e flores. E a gente sabe que fungo, mofo e outros indicadores naturais adoram uma plantinha mais úmida e um lugarzinho mais escuro para se desenvolver. E no processo de desenvolvimento deles, eles literalmente acabam com as nossas flores. Esse, inclusive, é um dos grandes motivos para a galera abaixar a umidade durante a fase de floração. E se a gente está falando do outdoor, né? A gente está falando de um cuidado dobrado. É muito importante estar de olho na previsão do tempo e tentar fazer a colheita numa época que não esteja com muita chuva, num período mais sequinho, com a umidade relativa um pouco mais baixa. Se você vê que a previsão é de muita chuva para a semana que você quer colher, que a umidade está muito alta e que isso pode se tornar arriscado, então pode ser uma boa antecipar a sua colheita. Eu vou dar uma dica aqui para vocês que é melhor colher uma planta imatura do que deixar uma planta mofada. Planta mofada é lixo, mofo não se consome e mofo também não é falta de sorte. Mofo é excesso de densidade, umidade alta, pouca ventilação, transpiração excessiva das plantas. Então, a gente tem que se concentrar em minimizar erros e não deixar com que isso aconteça. Bom, falando agora um pouquinho mais de um trabalho que a gente faz diretamente na planta, a gente vai falar um pouco dessa poda pré-colheita, né? Mas nessa poda a gente não está falando de modelagem, a gente não está falando de treino, não está falando de poda topping, não está falando de retirar galhos da folha. Aqui a poda é cirúrgica de limpeza e preparação para a sua colheita, o que também vai ser uma ótima maneira de economizar tempo durante a colheita, é desfolhando as plantas enquanto elas ainda estão vivas, até porque fazer esse processo com a planta ainda viva, com a planta ainda no vaso, é muito mais fácil do que com a planta colhida.
E isso é ótimo, na minha visão, por dois principais motivos. Um é que você mantém os tricomas ainda mais intactos. Como você faz menos manuseio, você pega menos, você mexe menos, você faz tudo menos na hora da colheita. Isso significa que os tricomas vão continuar lá no lugarzinho deles, e para a galera que faz extração isso é ótimo. E segundo, que você tem muito menos trabalho e manuseio na hora da trima. Seja fazendo ela molhada, seja fazendo ela seca, se você retira boa parte das folhas antes, significa, logicamente, que você vai gastar menos tempo retirando folhas depois que você colher a sua planta. O objetivo dessa poda é simples: reduzir a densidade vegetal e aumentar a circulação de ar. Quando você remove essas folhas grandes, você cria canais de ventilação dentro da planta, e isso facilita a entrada de luz e ar nas partes inferiores. Isso é extremamente importante para evitar a presença de oídio, a presença de botrites e outros fungos que podem acabar com a sua colheita. Esse manejo ele facilita a colheita, economiza tempo, diminui perdas, reduz a chance de fungo, diminui a umidade local e facilita a secagem. E presta muita atenção nisso: folha grande não produz flor, mas pode destruir uma flor se criar um microclima úmido. Então a pergunta correta não é se você pode tirar essa folha, mas sim se ela está ajudando ou atrapalhando o ambiente da flor. Ela está fazendo sombra e umidade, ela está tumultuada, ou ela está com espaço e fazendo exclusivamente o papel dela. Você tem muitas folhas ou você tem poucas folhas. Lembra sempre de analisar o contexto do seu cultivo. Equipamentos necessários. Normalmente, para colher suas plantas, você vai precisar de alguns equipamentos, como tesouras pequenas para aparar os buds, tesouras de poda para tirar galhos e separar melhor a sua planta em pequenas partes, cadeiras confortáveis, uma superfície limpa como uma mesa, bandejas ou tigelas para carregar as plantas e os buds destacados, um álcool para higienizar o seu material todo e, de preferência, roupas confortáveis que podem ficar sujas e pegajosas, e luvas vão ser muito importantes para o seu manuseio da sua colheita. Além disso tudo, prepare o seu quarto de secagem adequadamente. Se você não vai congelar toda a sua matéria e fazer o famoso fresh frozen, você vai precisar pensar bem no quarto de secagem. Se antes da colheita o mofo é assustador, depois dela é ainda pior. Por isso, é mais do que necessário separar um espaço adequado para que as plantas sequem. Umidade, ventilação e temperaturas no parâmetro certo. Escolha um ambiente fresco, arejado, de preferência com bastante espaço. Se possível, use um desumidificador para diminuir a umidade do ambiente, ou um ar-condicionado também ajuda a manter a temperatura ideal, e um ventilador também pode ser uma boa opção para garantir uma circulação de ar. Na falta ou sobra de opção, a geladeira também serve como uma ótima saída, principalmente aquelas frost-free que mantém a temperatura e umidade bem abaixo. Existem muitas outras saídas improvisadas ou não, tem as cestas de secagem, tem caixas improvisadas, enfim. O importante é você manter uma temperatura amena e uma umidade controlada nesse processo. Uma dica é ter esse espaço de secagem com antecedência, para, se você precisar e tiver que colher uma planta antes, você tem a capacidade de fazer isso sem perdas significativas ou sem enlouquecer preparando tudo no mesmo dia. Preparar um espaço de secagem com uma temperatura amena entre 18 e 20 graus e uma umidade por volta de 50 a 55 seria um cenário ótimo para uma secagem eficiente. Um outro ponto crucial para a colheita das suas plantas é esperar o tempo dela. Talvez seja esse um dos pontos mais importantes, é lembrar que quem dita a data da colheita não é você. O final da floração, você deve estar com a lupa em mãos e observar os seus tricomas até que eles fiquem da cor que você quer. Fique esperto, porque é essa maturação que vai garantir que as suas flores estejam maduras o suficientes e colhidas com os canabinoides e terpenos no seu auge, podendo a planta expressar o seu potencial máximo terapêutico. Então presta bem atenção na coloração do seu tricoma. Se ele está transparente, é porque ele ainda está imaturo. Quando ele está branco, leitoso, ele já está amadurecendo, e quando ele está âmbar, dourado, ele já está bem maduro. E aqui é gosto de cada cultivador. Cada um tem
seu ponto. Tem gente que prefere pouco tricoma amba, já que eles são um pouco mais difíceis de trabalhar e a planta chega a ficar mais grudenta. Tem gente que prefere muito tricoma amba por acreditar que melhora o sabor, que deixa ela mais gostosa, ou por preferir o efeito medicinal que uma planta assim possui. Tem gente que gosta de maioria de tricoma claro, sem quase nenhum tricoma amba, para fazer uma extração mais clarinha. Isso é muito pessoal. O importante é que você faça a sua observação e colha sua planta do jeito que você gosta de consumir ou de trabalhar, no caso de fazer extrações. Existe também a galera que acompanha os pistilos como um método de saber se as plantas estão prontas ou não. Segundo eles, se tiver laranja, então já estão bons para colher. O problema é que existem pistilos de diferentes cores. Tem rosa, tem roxo, tem dourado. Então, esse método pode acabar sendo um pouco confuso. A gente prefere olhar para os tricomas, que é o indicador mais confiável. E atenção, porque esse é o momento decisivo. Você investiu meses de trabalho, dedicação e dinheiro para chegar nesse ponto. A diferença entre uma colheita perfeita, cheia de tricomas intactos, e uma colheita arruinada por mofo ou estresse está no conhecimento exato do que fazer agora. Se o manejo de praga, doença ou o controle de ambiente e as técnicas de cultivo ainda são um mistério para você e você quer ter 100% de certeza de que não vai errar em nenhuma etapa, eu tenho uma solução que vai transformar o seu cultivo. Você merece colher o seu próprio remédio com segurança, qualidade máxima. Não deixe seu investimento e a sua saúde nas mãos do Eu Acho. A expertise que você precisa está no curso Cultivando o Meu Remédio. Clicando aqui embaixo, você garante acesso vitalício a um guia completo que te leva do zero absoluto à colheita perfeita, com módulos detalhados sobre tipos de cultivo e manejos avançados, extração de alto nível, hidroponia, controle de ambiente e muito mais. É mais do que um curso, é um investimento na sua liberdade, na sua segurança e na produção perfeita da sua medicina. Além disso tudo, você recebe um certificado válido para a solicitação do habeas corpus, caso você queira aí ter a tranquilidade de cultivar dentro dos parâmetros legais do autocultivo medicinal. Então clique no link agora, aqui embaixo, e transforme-se de iniciante a mestre do seu próprio cultivo. Chega de perder flor para mofo, porque ninguém merece. Agora a gente vai entrar na fase crítica e eu vou falar um pouco sobre a colheita propriamente dita. Um erro clássico, especialmente no verão, é cortar a planta inteira e pendurá-la de uma vez, principalmente se você não fez essa poda de limpeza antes. A planta inteira significa uma massa vegetal grande, que significa uma grande retenção de umidade. E essa retenção é uma incubadora de fungos. O ideal é trabalhar com galhos menores ou seções da planta. Assim, você facilita o acúmulo de umidade. Além disso, você também facilita o transporte para movimentar os seus buds de um lugar para o outro. Você evita que eles ficam comprimidos e melhora muito a ventilação, além deles secarem de maneira mais uniforme. Depois do corte, vem a separação das flores. Eu sei que é bonito ter aquele galho denso, grande, cheio de flor, mas se você acha que está correndo risco em relação ao seu ambiente, pode ser muito mais interessante você destacar cada pedacinho desses buds e distribuir esse material no ambiente de secagem. Se for uma cesta de secagem, você vai fazer isso de maneira muito fácil. A regra aqui é você não empilhar a flor. Mesmo que você separe ou não, tenta manter elas de maneira separadas e com espaço para a circulação de ar entre os buds. O seu contato com as flores diretamente com a mão também deve ser mínimo. Evita tocar neles, mesmo de luva, e sempre faça esse manejo de luva. O toque é a principal causa de quebra e perda de tricoma. Eles vão grudar na sua mão, eles quebram, eles são muito sensíveis, então você vai acabar perdendo muita coisa se você ficar manejando a sua planta, segurando nas flores. Então, tenta sempre pegar pelos galhos. Outra coisa é a contaminação. A sua mão carrega umidade e micro-organismos que podem ser transferidos para a flor, e uma flor infectada pode infectar todas as outras, acabando com a sua colheita. Se precisar transportar, use bandejas abertas. Também siga a mesma regra de não tumultuar flores. Você não vai botar numa sacola, num saco fechado, tenta sempre colocar elas ocupando o máximo de espaço que você puder. Use bandejas, telas ou redes como as de secagem, mas não sacolas fechadas ou recipientes abafados. Ela precisa respirar
desde o segundo que ela é cortada. Antes de levar o material para o seu quarto de secagem, faz uma inspeção minuciosa em cada galho, procurando por manchas, áreas escurecidas, por cheiro estranho, por cheiro de azedo ou alguma parte mais molhada, uma textura com excesso de umidade ou até mole. Se você encontrar, pode remover sem dó. Material comprometido contamina o resto. Uma única florzinha comprometida com um fungo pode arruinar a sua colheita inteira. Então, isso faz parte da sua preparação para secagem, é examinar cada um dos buds que está indo para o quarto de secagem. Bom, esses são maneiras que podem salvar a sua colheita. São maneiras que eu considero simples, não é fácil, mas é simples. Aqui você entende fisiologia, ambiente e principalmente o timing. O timing faz total diferença no seu cultivo. Eu quero te dar um aviso muito importante para você que está buscando aí o habeas corpus, o HC, e está na dúvida de como proceder. Doutora, o que é o HC? Então, o habeas corpus preventivo, ele é um remédio constitucional que garante a liberdade em casos atípicos, como é o caso do cultivo de cannabis, para que as pessoas elas não sofram constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção e de porte do seu medicamento. Mais ou menos quem que pode recorrer ao HC? O habeas corpus, ele é um remédio disponível para todos, assim como a cannabis. Então, é necessário que as pessoas que estejam interessadas em entrar com esse tipo de processo para garantir o seu cultivo legal, elas estejam munidas aí das documentações necessárias. Então, o habeas corpus é para todos. Salve, comunidade! Eu vim aqui compartilhar com vocês a minha alegria. Eu consegui o meu HC, agora eu vou plantar meu medicamento em casa, né, com segurança e tranquilidade. Agradecer ao trabalho lindo dessa galera que realmente possibilita, né, a gente ter esse acesso, né, porque como vocês podem ver, eu não sou nenhum playboy, né. Olha aí, minha casa é simples, sou uma pessoa simples, não tenho um poder aquisitivo alto e graças a esse projeto social, hoje saiu o meu HC depois. Então, acredita no projeto, é de verdade, dá certo. O ideal seria que não precisasse, mas infelizmente hoje é o caminho mais seguro, né? O ideal seria que todos tivessem acesso, né? Mas é isso aí. Né? Conversa com o advogado, seja sincero, né? E faça o que é certo, né? Use o seu medicamento, né? Conforme o recomendado pelo seu médico, prescritor. Então, muito obrigado a todos vocês e um forte abraço. Tamo junto. Valeu, Natural TV. É nóis. É isso aí, galera. Então, se você tá buscando tirar o HC, mas não conseguiu ainda, a gente vai te deixar um link do nosso acolhimento aqui, onde você vai conseguir todo um direcionamento da documentação e do processo passo a passo. Então, ó, o link tá na descrição. Se você quiser saber mais, é só colar. Tamo junto. Essa aula clareou sua mente, então comenta aqui embaixo qual foi o ponto mais interessante que mudou a sua visão. Deixe o seu like e salve esse conteúdo para usar e revisar antes da sua própria colheita. E lembra que se você quiser se aprofundar desde o plantio até a extração, o curso Cultivando Meu Remédio está preparado, te esperando para transformar a sua jornada de cultivo. Não arrisca sua colheita, cultivo consciente é cultivo com ciência. O link está aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém e a gente se vê no próximo. Até mais!